meus irmãos, nós temos seguido então o livro de Jonas e temos feito então a exposição, né, da palavra de Deus nesse livro já durante algumas semanas, e hoje nós vamos estar fechando esse livro no seu capítulo, vamos finalizar com o capítulo 3º, apenas o verso número 10, e vamos entrar já no capítulo 4, que é o último capítulo de Jonas, e vamos ler todo o capítulo, que são 10 versos, e assim a gente encerra então a pregação expositiva do livro de Jonas. Jonas, então, no capítulo 3, o último verso da palavra do Senhor diz o seguinte: Viu Deus o que fizeram, como se converteram do mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Capítulo 4. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma arramada, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, ao qual não fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E eu não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Aí está o texto. Oremos mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nós queremos te louvar e engrandecer ao Senhor e suplicar a tua misericórdia. Abençoa, Senhor, cada coração aqui, a partir do meu coração, de maneira que a tua palavra, que é santa, que é bendita, transforme o nosso caráter para o louvor do Senhor. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos com gratidão. Amém. Aí está, então, o último capítulo do livro de Jonas. Nós vimos lá, e é um livro muito conhecido, nós sabemos que Jonas, a ele foi dada uma instrução, uma ordem, para que pregasse aos ninivitas, que era um povo rebelde, inimigo do povo de Israel, e ele se negou, fugiu da presença do Senhor, foi para longe, tomou o navio, se afastou da presença de Deus, deu as costas para Deus, e começou uma descida, a vida dele começou a andar para trás, e Deus moveu o céu, mandou uma tempestade, moveu os mares, e o mar ficou turbulento, e depois ele foi jogado ao mar, um grande peixe o engoliu, e lá dentro do peixe ele permaneceu por 3 dias, e lá ele se arrependeu, orou ao Senhor, o Senhor ouviu a sua oração, e o peixe o lançou então na praia, e depois disso então, ele obediente à palavra do Senhor, como não podia deixar de ser, foi e pregou aos ninivitas, pregou de uma maneira que ele então, meio que contrariado, como nós dissemos da outra vez, da semana passada, meio que contrariado, ele pregou,
deveria pregar por 3 dias, que era o tempo de atravessar a grande cidade de Nínive, a cidade de 100 quilômetros de seu perímetro, uma cidade que deveria ser percorrida em 3 dias, mas ele a percorreu só um dia. E disse as palavras, o sermão mais curto de toda a Bíblia foi o que ele falou, 40 dias, e a cidade será subvertida. E nós vimos aqui no capítulo 3, no final do capítulo 3, então, aquela cidade que era composta de, lá onde habitavam homens cruéis, homens perigosos, assassinos, inimigos do povo de Deus. Mas eles se converteram, eles escutaram a mensagem tão curta de Jonas, uma mensagem que trazia juízo, só falava de juízo, era fogo, Deus ia mandar fogo, e isso deleitava o coração de Jonas, isso era tudo o que Jonas queria. Mas Deus viu que a cidade se arrependeu, todo o povo se arrependeu, o povo se arrependeu. A mensagem de Jonas foi curta, o percurso de Jonas não foi conforme ele tinha que ser, mas a salvação pertence ao Senhor. E esse é o tema, grande tema de todo esse livro de Jonas. A salvação pertence ao Senhor. E o Senhor enviou do céu o arrependimento, e todos se arrependeram, e a mensagem foi propagada. O rei se arrependeu, e o rei decretou que todos deveriam se humilhar na presença de Deus, porque quem sabe Deus se arrependeria e não enviaria do céu o fogo consumidor, e a cidade seria então salva. E foi isso que aconteceu. O povo se arrependeu, e Deus então viu o arrependimento. Onde há arrependimento, há oferecimento de perdão, e Deus ofereceu perdão, ofereceu graça ao povo de Nínive, e eles foram então salvos da ira que Deus disse que teria se eles não se arrependessem. Então nós vemos Jonas aqui descontente, um Jonas totalmente irado, insatisfeito. E a nossa argumentação, ou o tema principal do sermão seria talvez: os filhos de Deus devem agir conforme a sua paternidade. Os filhos de Deus devem agir conforme a sua paternidade. E o primeiro argumento que deriva desse tema central seria que é possível ser uma bênção na vida dos outros sem ao menos participar dessa bênção. E era o que estava acontecendo com Jonas. Jonas foi um canal de bênção de Deus naquela cidade, mas ele mesmo não fazia parte, não se deleitava com isso. Ele não aproveitava o momento daquela bênção. Então, para nós também é bem possível, então, ser um agente de bênção e ainda assim não participar dessa bênção. O sucesso da pregação de Jonas foi fenomenal. Jonas pregou um sermão curtíssimo. Embora a palavra de Deus diga lá que foram 120 mil pessoas, nós dissemos aqui também, domingo passado, que era muito provável que aquelas 120 mil pessoas fossem então apenas crianças, que não sabiam discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e que a cidade, possivelmente, a grande cidade, a capital da Síria, tivesse 600 mil pessoas. Esse era um número mais ou menos aproximado das pessoas que se converteram. Foi um sucesso total. Qualquer pregador ficaria extasiado de ver a sua pregação, o efeito da sua pregação, um povo inteiro, uma plateia inteira, um povo inteiro, uma cidade inteira, aos pés do Senhor Jesus, como nós cantamos aqui. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará o Senhor Jesus, que é santo, que é o Rei, que é o soberano, que é o Senhor da salvação. Todo pregador ficaria feliz, alegre, em saber que foi usado por Deus para uma cidade inteira se converter. Todo pregador, não há um. Mas Jonas não. Jonas ficou decepcionado. Uma decepção injustificável. Ele não aceita que Deus seja o justo juiz e que nas mãos de Deus há o poder para condenar e para salvar. Ele não aceita isso.
e ele explode em queixumes por conta da graça de Deus que foi oferecida aos ninivitas. Jonas é um pregador completamente fora do eixo, se assim nós podemos dizer. Jonas queria ter a exclusividade. Jonas quer dizer que a Deus que não, Senhor, o seu povo é outro, aquele povo não é o seu povo. A salvação pertence só, exclusivamente ao povo escolhido do Senhor. Não pode ser estendido a outras pessoas. Jonas estava completamente irado e decepcionado. Ele queria uma total e soberana exclusividade. Talvez, assim podem agir, talvez, algumas denominações, eu não sei se chamam de denominações ou se seitas, que parece que têm comprado terreno no céu, e que a salvação só está ali, naquele lugar. Aqueles pregadores, aquelas igrejas, eles são detentores da salvação. Se não for ali, todos estão perdidos. Muito similar a Jonas, um profeta queixoso de Deus. São os únicos detentores da graça. Nos parece que nos nossos dias também, algumas seitas têm chamado para si o lugar dos milagres, o lugar da salvação é aqui, não há outro lugar. Se você quer ter comunhão com Deus, você tem que estar aqui, porque Deus está aqui. E parece que é isso. O mercado da religião, é isso que tem acontecido, uma exclusividade de Deus, lotear o céu, e ali parece que tem os nomes já definidos. O triunfo do propósito divino expunha francamente o fracasso do desejo de Jonas. Deus triunfou sobre esse exclusivismo, porque Ele é Deus. A salvação pertence ao Senhor. E Jonas, terrivelmente irritado com isso, ele, o canal da bênção, não participava daquela grande festa, daquela grande oportunidade, da graça oferecida aos ninivitas. Jonas fazia a coisa certa, pregava a palavra de Deus, mas fazia com a motivação errada. E isso é muito perigoso. Isso é muito triste. Nós também temos que tomar cuidado com isso, de estar fazendo o certo, mas com a motivação errada. Talvez nós tenhamos pregado o Evangelho de uma maneira inconveniente até. Talvez nós tenhamos pregado o Evangelho por causa do orgulho, quem sabe? Como eu estava dizendo, alguém falar de Jesus para alguém como se aquela pessoa estivesse totalmente errada, e a retórica seria assim: olha, eu estou certo e você está errado. Isso é uma maneira completamente distante da graça de Deus. Nós temos que falar com as pessoas de igual, olho no olho. Não que nós não temos que expor o pecado, sim, mas nós temos que oferecer portadores e oferecer a graça de Deus, mostrar de fato quem é Deus. Porque não há nada pior, não há nada que afaste mais as pessoas do que você dizer para ela: olha, eu estou certo e você errado. Um certo orgulho. Deus me salvou. A graça de Deus me atingiu, porque eu sou servo de Deus. Você também precisa ser servo de Deus. Você está distante de Deus, muito longe de Deus, você é um pecador. Talvez essa não seja a melhor abordagem, mas o oferecimento da graça de Jesus, Jesus pode salvar. Jesus é o portador, Ele é o Senhor da salvação. Todos nós somos pecadores, e se não fosse pela misericórdia de Deus, todos nós seríamos consumidos. É possível obedecer também sem ter alegria. É possível estar fazendo as coisas certas, mas sem alegria no coração. Fazer tão somente porque talvez você imagine que se você fizer, Deus vai te abençoar. Então você está confiando nos seus próprios méritos e não na graça de Deus. Outra motivação incorreta ou errada.
Você fazer as coisas pensando que você fazendo as coisas, Deus vai te abençoar. Não é pelo seu muito fazer que Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar se Ele quiser te abençoar. A salvação pertence ao Senhor. Ele que teve misericórdia de você e de mim. É melhor, então, nós nos atermos ao Evangelho de Jesus e não pregar uma religiosidade morta, daquele muito fazer, quem sabe? Qual seria então a motivação correta? Qual seria a motivação correta? Qual seria a nossa ida até as pessoas? Bom, em primeiro lugar, a motivação correta seria tão somente para a glória de Deus. Tudo nós fazemos para a glória de Deus. Nós exaltamos a pessoa de Deus, porque nós voltamos a dizer o tema principal desse livro. A salvação pertence ao Senhor. As nossas vidas pertencem ao Senhor. Então nós fazemos por causa dEle, porque Ele é grande, porque Ele é tremendo. Se não fosse por Ele, eu nem mesmo estaria aqui falando a vocês que Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Eu não poderia estar falando aqui, mas Ele me salvou, porque Ele teve misericórdia de mim, um pecador. A Ele pertence a salvação. Glórias ao Senhor. Nós devemos ser motivados por aquilo que Ele já fez em nós. Nós devemos ser motivados porque nós devemos olhar para nós mesmos e saber que em nós não temos nada de bom para oferecer para Deus. Mas Deus se compadeceu de nós. E isso deve encher o seu coração de alegria e de gratidão. Essa deve ser a motivação. Alegria da salvação. Alegria porque Deus te salvou, mesmo você não merecendo. Gratidão ao Senhor. Essa deve ser a motivação de você falar de Jesus, de você falar do seu Senhor e do Salvador. Será essa, então, a nossa motivação? A alegria, a misericórdia de Deus. Deus quer levantar um povo para si e chama as pessoas em Jesus Cristo. Ele te chamou eu e chamou você também. Nós somos iguais, pecadores, mas Deus se fez justiça em Jesus Cristo e puniu o nosso pecado nele. Por isso é que nós estamos aqui. Porque Jesus morreu. Morreu pelos meus pecados e morreu também pelos seus pecados. E quando você entende isso, então Ele te chama também para o serviço, para se alegrar nele, na salvação, e tira você do caminho do abismo. A justiça de Deus, cumprida em Jesus Cristo, era preciso punir o pecado, e Ele puniu o pecado em Jesus, por causa de você e por causa de mim. O nosso pecado foi punido em Jesus Cristo, e por causa disso hoje nós temos vida, porque Ele ressuscitou, e glórias a Deus por isso. Nós podemos fazer uma similaridade de Jonas. Uma grande parte do povo conhece a parábola do filho pródigo. Ela é muito conhecida, o filho pródigo. Aquele moço que esteve com o pai e falou: pai, me dá aqui os meus haveres, me dá a parte da minha herança, sem antes do pai. Ele deveria pegar quando o pai tivesse morrido, mas ele quis antes. Falou: não, eu quero já, me dá a minha parte. E saiu e fez o que queria. Então o capítulo 1 de Jonas foi a mesma coisa. Rebelde. Ele achava que tinha que ser do jeito dele. Deus mandou ele fazer uma coisa, ele sabia que tinha que fazer, mas ele não fez. E o filho pródigo também queria fazer as coisas do jeito dele. E no capítulo 4, então, estamos vendo Jonas aqui como o outro filho da mesma parábola. Aquele filho mais velho, que quando o moço se arrepende, o filho mais moço gasta tudo e depois ele se arrepende. Ele fala: mas eu tenho que voltar para o meu pai, porque eu vou lá voltar para o meu pai e eu vou falar para ele: ó, nem me considere mais como seu filho. Me considera como um trabalhador do seu campo, porque eu nem mereço mais ser chamado seu filho. Mas o pai o beijou, e o pai o restaurou, e o pai o perdoou. E o filho mais velho fez o quê? O que o filho mais velho fez? Falou assim: não, aquele teu filho, sem vergonha, aquele homem lá,
que gastou tudo o teu dinheiro com gente que não devia, com seus amigos, com prostitutas. Agora volta aqui todo arrependido e o Senhor vai recebê-lo? Jonas fez a mesma coisa. Jonas viu o rei se despir da sua realeza, se vestir com um pano de saco, sentar no pó e pedir perdão para Deus, pedir para Deus ter misericórdia dele, que ele era nada, e pedir para Deus ter misericórdia da cidade e do povo da cidade, porque eram pecadores, eles realmente mereceriam a punição de Deus. Mas ele clamava por misericórdia. Se arrependeram. E Jonas falou: não, Senhor, não, aquele povo não merece não, estão arrependidos, mas só tem que descer fogo em cima deles, porque eles são nossos inimigos. Rebelde à palavra de Deus. É possível ser uma bênção para os outros e não participar dessa festa. Na parábola do filho pródigo, não é dito se o filho mais velho entrou para a festa. Porque deixa para eu e você resolver se ele vai entrar ou não. Você decide se ele entra ou não. Deus está interessado em quem somos, não está interessado em quem nós somos a partir daquilo que nós fazemos. Deus não está interessado nisso. Deus está interessado num coração sincero. Deus está interessado no nosso coração, na motivação do nosso coração, quem somos nós por dentro, na comunhão que nós temos com Ele, quem nós somos diante de Deus. Deus está interessado nisso. É nisso que Deus está interessado. Ele não está interessado em você trabalhar muito ou pouco, mas em primeiro lugar Ele está interessado na sua vida com Ele. Se você o conhece de verdade, se o seu coração está totalmente voltado às coisas de Deus. É necessário primeiro se alegrar em Deus do que fazer a obra de Deus. Primeiro nós temos que ter comunhão com Deus. Primeiro nós temos que conhecer o Deus da obra e não fazer de pronto a obra de Deus, mas você tem que conhecer o Deus da obra. Deus está interessado no meu e no seu coração, naquilo que você pensa, naquilo que você é de fato diante dele e diante dos homens, porque Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o que tem dentro. Um comentarista bíblico muito famoso, Warren Wiersbe, ele afirma o seguinte: o coração de todo problema, o cerne, a parte central, o coração de todo problema é o problema do coração. O coração de todo problema é o problema do coração. Então, nós não podemos esconder de Deus o que tem dentro do nosso coração. Nós não podemos esconder, Deus sabe. Deus está interessado nisso. Cuide do seu coração. Cuide da sua vida com Deus. Cuide da sua vida devocional, do seu oferecimento a Deus. Arrependa-se. Você tem chorado por causa dos seus pecados? Você tem olhado para você e falado: Senhor, quem sou eu diante de Ti, Senhor? Eu sou um pobre pecador e o Senhor ainda me ama. E o Senhor tem se compadecido de mim. E o Senhor tem me chamado à sua presença e à sua comunhão. O Senhor tem cuidado de mim e tem cuidado da minha família. Todos os dias, quando eu me levanto, eu estou respirando, estou com saúde, tenho um lugar para ir e o Senhor tem cuidado de mim e da minha casa. Isso tem sido motivo de gratidão diante do Senhor. As coisas simples, o perfume de uma flor, tem tocado o seu coração porque é uma obra de Deus. Cuide do seu coração. A palavra de Deus fala que
sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vidas. Provérbios 4, 23. Guarde o seu coração. Tenha um coração agradecido, uma pessoa cheia de gratidão. Alegre-se em Deus. Escute a voz do Senhor a te chamar. Escute a voz de Deus. Ouça a voz do Senhor. Quando Ele fala: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Se agrade da minha palavra. Que ela seja inculcada na sua mente e que ela esteja bem no centro do seu coração. É isso que Deus quer. É isso. A nossa vida com Deus, nós andarmos com Deus, nós olharmos para a sua palavra e ali encontrarmos os caminhos retos de retidão que agrade o Senhor. A vida agradável é uma vida de comunhão, é uma vida de gratidão e é uma vida de serviço. E esse seria o segundo termo derivado daquele grande tema central. A vida agradável é a vida de comunhão, é uma vida de gratidão e uma vida de serviço. Jonas era tudo ao contrário. Parece que Jonas era um profeta do avesso. Não entendo como pode, mas era assim. Jonas orou por 2 vezes no livro, 4 capítulos, e Jonas orou por 2 vezes. As 2 vezes Jonas orou de si para si, de uma maneira egoísta. A primeira vez ele orou dentro do peixe, porque estava em aflição. Então ele pediu para o Senhor: Senhor, será que eu verei o teu santo templo? Lembrou-se da palavra de Deus, pediu misericórdia, e Deus atendeu. E a segunda vez que ele orou foi aqui, no capítulo 4, no verso número 2, orou para reclamar de Deus: não, Senhor, o Senhor não está certo, o Senhor está errado. Ele não se deleitava na comunhão, e tampouco orava pela vida de outras pessoas. A última oração de Jonas chega a ser um insulto ao Senhor. O Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, mas o Senhor fez errado. Foi isso que Jonas falou para Deus: o Senhor está errado. Aquela cidade merecia fogo do céu, e não a graça. Deus salvou Jonas, e Jonas se alegrou com a salvação do Senhor. Mas quando Deus salvou o povo de Nínive, Jonas se enfureceu. Deus, o Senhor está errado. Foi isso que Jonas disse. Feito uma criança, feito alguém que não tem juízo, que ainda não sabe das coisas. Essa semana, quinta, sexta, ou melhor, sexta e sábado, eu estive a alegria de poder compartilhar com a minha família lá em Salto. E eu tenho um netinho, é o meu amigão. Ele fala que eu sou amigão dele e eu falo que ele é meu amigão. A igreja já sabe disso, né? Mas ele estava na sexta, no sábado, ele estava se recuperando de um resfriado, e ele estava com a Ângela no quarto, e ele falou assim, ele ficou bravo, falou assim: eu estou bravo com Deus. Estou bravo com Deus. Ó, agora que eu estou sarando do resfriado, ele manda esse vento gelado. Estou bravo com Deus. Aí a Ângela falou: não, Saulo, ele chama Saulo. Deus é bom, Saulo. Deus é bom, Ele cuida de nós. Aí não sei o que eles falaram lá. Aí uma hora ele falou assim: Jesus, então desculpa. Uma criança. Jonas estava feito uma criança. Um homem formado, um profeta de Deus feito uma criança, que está caminhando ali nos primeiros passos, que deveria ser pego pela mão e ensinado, mas Deus tinha misericórdia dele. Jonas, olha isso, Jonas. Jonas, olha aquilo. É certo o que você está fazendo, Jonas? Sempre chamando o seu profeta à luz da sua verdade.
quero ler com vocês aqui os últimos 2 versos do capítulo 4, o verso 10 e 11. Deus falando com Jonas, chamando a atenção de Jonas. Disse assim: tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que não te custou o trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? Não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Essa foi a pergunta que Deus fez para Jonas, cuidando de Jonas, abençoando Jonas. Até aqui, talvez, então, como naquela parábola do filho pródigo, será que o filho mais velho entrou para a festa? Aqui talvez nós tenhamos que perguntar também, será possível que Jonas se arrependeu? Será possível que Jonas se arrependeu? Então o texto bíblico também não fala sobre isso. E fica para nós resolvermos, será que Jonas se arrependeu? Nós nunca saberemos. Mas o mais importante não é como Jonas respondeu a essa pergunta de Deus. Não é como Jonas respondeu depois de tudo o que Deus fez para ele, depois do caminhar de Deus com Jonas. Nós não temos a resposta. E nem seria isso essa pergunta, ela vem reverberando ao longo dos anos. Depois de 2.700 anos, quando foi escrito esse livro, hoje ainda a pergunta cabe para nós. Tudo cabe para nós, exatamente para nós, aqui no ano de 2017. Como eu e você temos respondido a essa pergunta? A pergunta que estava por trás de tudo isso: como é que nós temos tido prazer na comunhão com Deus? Nós temos tido prazer na comunhão com Deus? É o seu prazer estar diante de Deus, de obedecer ao Senhor, de ouvir a voz de Deus? Tem sido esse o prazer do seu coração? A sua maior necessidade é de estar diante de Deus, ouvindo a palavra de Deus? Nós temos tido compaixão daquelas pessoas que se perdem, como Jonas deveria ter tido compaixão lá de Nínive. Nós também temos tido compaixão de tantos povos que se perdem. Nós temos tido a disposição de levar a palavra da salvação e da graça do Senhor Jesus a outras pessoas. A missão que foi entregue para Jonas é entregue para nós, a igreja do Senhor. E nós temos tido a disposição de falar para os outros a respeito de Jesus. Jesus é o amor de Deus, é a expressão máxima do cuidado de Deus. Todos que se encontram com Jesus recebem o cuidado, o amor e a salvação e o perdão dos seus pecados. Nós temos tido essa disposição amorosa, fraterna, o cuidado. Jonas deveria ter, e nós também, em dizer: Cristo morreu por nós. E quanto à grande cidade de Nínive, e quanto à grande cidade de São Joaquim, e quanto à cidade e o povo de Ipuã, quem sabe, e quanto à nossa terra, seja lá qual cidade for, tantos que se perdem, tantos que não sabem o caminho, e nós sabemos o caminho, a verdade, a vida. Jesus Cristo, o único, o detentor da salvação. A lição é clara, meus irmãos, no livro de Jonas. A lição está clara, límpida. Deus salvou tantos os homens quanto os animais naquela cidade. Deus ama a sua criação. E eu quero fechar o livro de Jonas aqui com um verso da Bíblia, que é o verso mais conhecido de toda a Bíblia. Vocês sabem de cor, muitos de vocês devem saber de cor, mas é o que realmente sintetiza o que é Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus abençoe a igreja. Fechamos assim a nossa exposição bíblica no livro de Jonas. E por último, então, nesse dia de hoje,
Os filhos de Deus devem agir conforme a sua paternidade. É possível você ser um canal de bênção e não se alegrar e não participar dessa bênção. E a vida agradável é uma vida de comunhão, é uma vida de gratidão e uma vida de serviço. Assim deve ser a vida da igreja, assim deve caminhar a vida da igreja. São essas e muitas outras lições que o livro de Jonas traz para a nossa vida. Que Deus continue falando no seu coração e no meu coração, através da sua santa, bendita e maravilhosa palavra de Deus, e que nós sejamos obedientes a Ele, tenhamos nosso coração pronto a obedecer, os nossos ouvidos bem abertos, ouvindo, tendo comunhão e indo, não sendo desobediente que nem Jonas, mas indo e pregando a salvação que só se encontra em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus abençoe a igreja. A mighty fortress is our God, a bulwark never fails.